Uma das maiores dificuldades de quem está começando a pintar os olhos. E hoje o vídeo é sobre isso. Quando eu comecei lá em 2007, que eu comecei a pesquisar coisas, na verdade eu comecei a pesquisar um pouco antes. O que mais me chamou a atenção foram os olhos. Uma pessoa que me inspirou muito a fazer os olhos, que eu fazia com a caneta, foi o Diego Dutra. Eu adorava aquele olho mais delicado, com aquele degradê que ele fazia com a caneta. A Letícia Soares, da Argentina, também foi uma grande inspiração que eu tive no meu começo, para eu começar a fazer os meus olhos daquele jeito. Claro, eu adaptei tudo, acabei comprando as canetas que eu usava nos meus olhos, eram lá da Casa do Artesão, ainda tem à venda, então eu usava várias cores, e acabei adaptando o meu estilo para esse tipo de olhos, os olhos pintados com a caneta, em volta eu fazia um detalhe com a tinta, e aí fazia os meus cílios. Alguns personagens, alguns bichinhos, eu acabava usando a canetinha. A caneta que a gente usa, né, no biscuit para pintar, para fazer o olhinho do bichinho, é a caneta permanente e precisa o biscuit estar bem seco, porque o biscuit quando seca ele vai acabar puxando essa tinta e a tinta vai acabar se esvaindo e vai ficar borrado, vai ficar feio. Então a peça tem que estar bem seca. A tinta que a gente geralmente usa na pintura dos olhos é a tinta acrílica, tem a tinta acrílica brilhante ou a tinta acrílica fosca. Eu prefiro 1000 vezes a tinta acrílica brilhante, porque ela dá um aspecto brilhante nos olhos, fica mais bonito, né? Mas eu usei também vários anos a tinta acrílica fosca, para dar outro efeito, porque também eu não achava aqui na minha cidade. E a tinta PVA também serve. O que não serve é tinta de tecido, porque a tinta de tecido não é para pintar, né, essas coisas. Então, a tinta de tecido não vai secar, ela não vai dar o aspecto bonito, e a tinta acrílica, ela é mais durável. Até depois, se a gente errar, se a gente quer arrumar, é mais difícil da gente tirar, a gente tem que fazer um pouquinho de força. Então, vai dar uma durabilidade maior para a tua peça de biscuit. Uma ferramenta que a gente usa muito para nos ajudar a pintar os olhos é a pinta-bolinha. Eu tenho aqui de 2 tamanhos. Essa ferramenta ela tem uma numeração, a maior vai do 8 até o 5 e a menor vai do 6 até o 1, que é os tamanhos das bolinhas que faz. Mas não é assim mágica, eu achava que era só colocar a tinta ali no pinta-bolinha que ficava uma bolinha perfeita, e não é. Depende da pressão que você coloca na pinta-bolinha, depende do tanto de tinta que você coloca, depende da sua tinta, se ela está mais aguada, menos aguada. Se ela está muito aguada, ela vai escorrer. Se ela está muito grossa, ela vai craquelar, ela vai rachar. Então a gente tem que ter uma tinta assim que não seja nem muito grossa, nem muito fina. Então eu geralmente coloco num pratinho, coloco um pinguinho de água e vou mexendo. Essa minha tinta acrílica aqui, ela dura bastante, mas com o passar do tempo ela fica mais grossa, né? Então eu preciso diluir um pouquinho na água. Se a gente erra, o nosso amigo cotonete nos ajuda bastante. Então, geralmente, quando eu erro, eu giro o cotonete para cima, sempre para cima, para caso fique algum borrado, vá na parte da testa e não estrague ali a bochecha. Eu costumo pintar as bochechas antes de pintar os olhos, porque geralmente os olhos eles vão um pouquinho em cima da bochecha. Às vezes eu pinto a bochecha depois e não fica um efeito legal. Então eu costumo pintar sempre as bochechas antes e depois fazer os olhos. Dá para tirar com o lenço umedecido? Dá. Eu acho muito mais prático e mais barato usar o cotonete. Então eu tenho aqui um potinho de cotonete e toda vez que eu erro ou preciso fazer uma emenda, alguma coisa, o cotonete ele me ajuda bastante. É mais fácil quando a gente erra, a gente arrumar já na parte branca, né? Quando a gente vai pintar com o pinta-bolinhas.
Então, quando a gente pinta o branco e a gente precisa secar, às vezes, para fazer o preto, para fazer os olhos coloridos, então a gente já consegue ver se ele está torto ou não. E aí é mais fácil de limpar. Se a gente olhar a peça pronta e ver que ele está errado, a gente vai ter que tirar do mesmo jeito. Então é mais fácil se a gente conseguir arrumar já nessa parte branca. A maioria das pessoas que entram em contato comigo com as dúvidas da pintura dos olhos é a direção. Que posição que eu pinto, Vivi? Então, no começo do meu trabalho, eu também tinha essa dúvida, não tinha, né? A gente não tinha esse conhecimento todo. Eu fui aprender muitas coisas nos cursos que eu fiz depois, que tinha uma direção certa, que tinha um jeito certo de se fazer. Eu, às vezes, fazia muito junto, fazia muito grande, muito lá para cima. E aí eu fui aprendendo, além da proporção da cabeça, fazer também a proporção dos olhos. É questão de estilo, né? Tem estilos que tem olhos grandes, tem estilo de olhos pequenos, mas na maioria das vezes é um olho um pouco menor que a gente faz perto da boca. Então eu conto um dedinho acima da boca e um pouquinho mais para o lado. Eu não faço hoje tanto mais junto. E hoje eu vou olhar as minhas peças mais antigas, me dá até um ruim, assim, porque não ficou feio, né? Porque eu até vendi as peças. Mas eu sei que eu poderia mudar, melhorar. E às vezes os olhos são assim, né? Que a gente faz, às vezes, um pingo maior do que o outro. E aí fica meio estranho. E a gente vai aprendendo essa proporção conforme as peças que a gente vai fazendo. Quando a gente faz uma peça grande, eu geralmente costumo desenhar com o lápis na peça. Então eu tenho uma borracha, que eu tenho aqui, tipo uma borracha lápis, né? E aí ela me ajuda aí vendo o tamanho que eu vou fazer dos olhos. Eu já tenho uma prática, então só de olhar eu já consigo ver. Mas eu já usei muitas vezes moldes, né, que eu mesmo recortei ali de papel e coloquei em cima da peça para eu fazer esse redondo. Então, eu primeiro desenho de lápis, faço uma cobertura de branco, espero secar, faço uma segunda demão desse branco e por fim eu vou colocar a parte colorida, vou esperar secar mais um pouco, daí eu faço preto e os meus cílios das meninas eu geralmente uso um marrom. Eu não gosto de fazer os cílios muito pretos, a não ser que seja uma menina mais morena, né? Ou que eu queira chamar mais atenção para os olhos, mas geralmente eu uso um marrom mais seco. Para fazer os cílios, desespero de muita gente. Como que eu faço os cílios, Vivi? É o seu pincel? O que você faz? Qual é o teu segredo? Quando eu fui no curso da Alessandra Caldeira, eu me lembro que a parte que ela pintou os olhos, todo mundo ficou em volta dela e era assim, tipo, como que ela consegue? E eu ficava indignada, todo mundo ficava, meu Deus, mas parece ser tão fácil.
Pois é, só que ela tem muitos anos de caminhada. E eu hoje consegui entender o que eu tinha que ter feito, né? A prática, a técnica que eu tinha que ter para fazer aquele pintado com mais facilidade. O pincel ajuda, claro, né? Um pincel bem fino, eu uso aqui da Condor, tem a Condor 422, que é a linha mais fina e comprida. Então, tem o 00 ou o 000. Independente, se às vezes eu vejo que sai um pelinho ali do pincel, eu corto com a tesoura, vou cortando, até deixar ele bem fino e do jeito que eu consiga usar. A minha filha, quando pintava os olhos, não gostava desse pincel muito comprido, ela gostava de um fino mais curto. Então você tem que olhar nas lojas de artesanato, vai lá e dá uma olhadinha, compra e experimenta para ver. Às vezes esse pincel mais comprido, você sente mais dificuldade e você vai se adaptar com um pincel mais curto. Então vai muito de você fazer, de ter a prática, de treinar e ver o que você vai se adaptar melhor. A tinta para fazer os cílios tem que ser bem aguada. Então a gente geralmente coloca um pouquinho de água ali do lado da tinta, vai esfregando o pincel e tirando aquela tinta, rodando o pincel até ver que a tinta saiu um pouco e aí a gente faz um traço só. A mão tem que ser delicada, tem que ser leve, quase não encostar na peça, não pode ter uma força ali na hora de fazer o pincel. Então esse treino da delicadeza, do leve no papel, uma coisa que me ajudou bastante foi também eu ver as meninas do lettering, que elas fazem a força e a delicadeza na canetinha. Então ver aquele traçado das letras usando as canetinhas é também o jeito que a gente faz no pincel. Se você coloca mais força no pincel, o traço fica mais grosso, fica mais forte. Então você tem que ir treinando. Sempre com a mão bem leve e você usando os dedos como apoio. Uma coisa que eu reparei é que quando eu tomava café e eu estava muito agitada, eu não conseguia pintar. Às vezes a gente toma algum medicamento que deixa a nossa mão mais trêmula, às vezes a gente está muito ansiosa, a gente está nervosa, a gente não consegue essa concentração para pintar. Então é melhor você pintar num dia que você esteja mais calma, aproveite e já pinta tudo. Eu gosto de pintar já de manhã cedo, quando eu estou mais concentrada, que eu não estou pensando, né, nos problemas e nada, e aí eu consigo fluir melhor. O último detalhe dos olhos que dá aquele toque especial é o ponto de luz. Eu geralmente faço com palito de dente na tinta branca e dependendo também do ponto de luz que você colocar, você vai deixar a tua peça vesga ou não. Dependendo, você vai direcionar o olhar, né, da sua peça usando esse pontinho branco que a gente faz ali com uma delicadeza. Então, a gente também precisa se atentar o lado que a gente vai fazer esse pontinho de luz. Eu tô agora colocando pontinho de luz também na bochecha, tem muita gente que gosta, né, desse toque para as meninas. Para os meninos não, eu não costumo usar. Então, recapitulando aqui a pintura, a gente começa com a pintura com a parte branca no molde sentadinho que eu fiz. Eu tô usando essa cabeça do molde Universal P, que eu tô usando a bola de 25. Então eu tô usando o marcador número 7. Eu deixo secar os meninos aqui. Do chapeleiro e a rainha, eu fiz só com a parte preta. A parte preta eu usei o marcador número 5, ou se você colocar pouca tinta, você pode usar o marcador número 6. Cuide para que não fique assim muito cheio a parte preta. A parte branca precisa aparecer um pouco. Na Alice, eu usei o marcador 7, depois o marcador 6 e depois o marcador 5. Cuide para o tanto de quantidade de tinta que você coloca no pinta-bolinha, porque tem que dar essa proporção de uma cor para outra. E aí, por fim, eu fiz ali a sobrancelha e fiz os cílios das meninas. E a minha dica extra é
na hora de tirar foto. Uma coisa que chama a atenção das pessoas e as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem porque tem tanta harmonia nas fotos, é que eu direciono sempre as minhas peças olhando para a máquina. Então essa interação da peça na hora que você está tirando foto e você direcionar a peça para a sua câmera, parece que a peça está conversando com o seu cliente, está conversando com quem vai ver a sua peça. Então, às vezes dá trabalho, por exemplo, agora eu estou fazendo a Alice, que tem várias peças, né? E eu tenho que tirar foto delas todas, eu direciono todas elas olhando para a câmera. Às vezes dá um trabalho, eu gasto um pouquinho de tempo, mas é um tempo que me dá um retorno bom. Então, eu acho que não é perda de tempo, é um investimento, é um carinho que eu tenho também na hora de tirar foto. E você, tem dificuldade em pintar? Conte aqui para mim, e se eu ainda não respondi alguma dúvida que você ainda tenha, porventura, deixa aqui para mim nos comentários, que eu estou sempre lendo, respondendo. Se eu não respondo aqui, me procure lá no Instagram, também no direct, que eu respondo lá. Eu espero que esse vídeo seja agregador, né, na sua vida de biscoiteira. E não esquece de deixar seu like e te ver no próximo vídeo.